Paz e graça, minha gente, gota de sabedoria, Josafá e a guerra, a peleja contra os amonitas e moabitas. E eu poderia intitular esse momento de gota de sabedoria, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Eu acredito que você, como eu e muitos de nós, já tivemos diante dessa encruzilhada, desse dilema, dessa crise, sem saber o que fazer diante de algumas circunstâncias. E é sobre isso que eu gostaria que você me acompanhasse nessa reflexão. Fica comigo. Josafá, um homem muito especial, rei de Israel, no momento em que a nação estava muito dividida, e ele é informado, tudo isso está lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, a partir do verso 9, ele é informado que uma multidão, um exército numeroso está se aproximando, os moabitas e os amonitas, está lá no versículo 1, com alguns dos meunitas, estavam entrando em guerra, estavam avançando e já muito próximo de Judá. E Josafá declara diante da nação, diante do povo, que ele não sabe o que fazer. Aí eu pergunto, né, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E isso passa por várias situações da nossa caminhada, nossos relacionamentos. Às vezes você não sabe o que fazer diante de um divórcio, de um conflito familiar, diante de dívidas, diante de situações que fogem ao seu controle, uma enfermidade, doenças, esse momento que nós vivemos com tantas tragédias, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Josafá estava exatamente diante desse dilema e nós aprendemos algumas coisas muito importantes aqui nesse relato bem rápido com vocês. Primeiro, Josafá se coloca em pé diante do Senhor. Ele entra para o templo e ele se coloca numa posição não de covardia, ele não amarelou, mesmo diante de um exército poderoso, muito superior ao exército de Israel, ele não amarela, ele não vai buscar recurso com outros reis, ele não vai pedir ajuda a outros estadistas da sua época, mas ele se coloca diante do Senhor numa atitude de humildade, ele se coloca de pé, em pé, não como afronta ou rebeldia, mas como humildade no templo do Senhor, e ali ele se apresenta diante do Senhor juntamente com o povo de Israel. Ele se coloca, toma uma atitude, e a segunda atitude, ele entra no templo para clamar, para orar. Isso está lá no versículo 6. Josafá entende que a fraqueza dele, as deficiências, um exército inferior aos dos moabitas e amonitas, ele precisava recorrer a alguém que realmente poderia socorrê-lo de maneira eficaz, não maneira paliativa, não uma ajuda de algum rei próximo, como ele foi ajudar, por exemplo, Acabe, mas ele recorre a Deus, aquele ou a quem realmente pode ajudar. A oração tem esse efeito milagroso, maravilhoso. A oração é quando você junta a sua fraqueza com o poder que Deus oferece. Quando nós não sabemos o que fazer, estamos numa dúvida cross, não temos nenhuma outra alternativa, por mais que aparentemente como rei ele poderia promover-se ou trazer algum recurso, mas ele entende que a fraqueza dele, aquilo que nesse momento estava acontecendo com ele, a fraqueza unida ao poder, à soberania de Deus, era a solução. Por isso a oração tem esse poder. Quando você não sabe o que fazer, ore. Quando você não sabe que decisão tomar, se ajoelhe, ore, jejue. E é interessante que Josafá não foi uma atitude isolada.
Ele levou a nação, levou o povo, levou a igreja a clamar, a orar, a jejuar. Se você não tem essa experiência ainda, você precisa conhecer o poder que tem o jejum, a oração, o clamor ao Senhor. E Josafá, assim como eu e você sabemos que Deus tem promessas, ele fala, clama a mim, ore a mim, fala comigo e eu vou te mostrar coisas tremendas, maravilhosas que você ainda não sabe. A terceira situação que pode transformar circunstâncias quando não sabemos o que fazer é quando nós olhamos para o Senhor. Aqui no versículo 17, aliás, o 12, lá no finalzinho, Josafá fala, não sabemos o que fazer, nós não temos forças para enfrentar esse exército, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, se voltam para o Senhor. Josafá não olhou para o seu poder, Josafá não olhou para a sua riqueza, não olhou para o seu status de rei, não olhou para quem ao redor poderia ajudá-lo. Josafá olhou para o Senhor, da onde viria todo o socorro. Na crise, no problema, na dúvida, não sabe o que fazer, olhe para o Senhor. Pedro estava chegando perto do Senhor. Ele estava olhando para Jesus naquele barco, naquela tempestade, mas ele desviou o olhar. Ele deixou de olhar para Jesus e quase que naufragou se não fosse Jesus segurar nas mãos dele. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos de Deus quando a crise aparecer ferrenha, difícil, talvez sem solução, não sabe o que fazer, olhe para o Senhor. Não tire os olhos, não olhe para ninguém mais. Não olhe para um governante, ou para uma autoridade, ou para recursos financeiros, ou para o seu status, ou para aquilo que você acha que tem poder. Não olhe para isso. Olhe para o Senhor. É de lá que vem o poder. O salmista olhou para os montes e disse, né? De onde me virá o socorro? E olhe para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em quarto lugar, Josafá tinha uma promessa. Aquele profeta Jaaziel, ele falou para acreditar na provisão que vem do Senhor. Ele falou, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Acredite na palavra do Senhor. Acredite na promessa do Senhor. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus falou para aqueles discípulos, né? Atravessemos para o outro lado, aquele mar encalpelado da Galileia. E ele tinha que chegar porque ele falou, atravessemos, passemos para o outro lado. É uma promessa. Se Deus tem para você uma promessa, se firme nela. Olhe para o Senhor, ore, garanta a sua posição de firmeza, não desacredite, não desconfie. Alguém pode dizer, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Não ouça aqueles que não acreditam no Senhor. Não acreditam naqueles que, de repente, podem trazer outro tipo de palavra. Não escute aquela pessoa que não acredita, que não confia no Deus que você acredita. Aquelas pessoas, elas não sabem, elas não acreditam, mas que você que sabe, você que acredita, você que confia, acredite na palavra do Senhor e ela vai se realizar na sua vida. Em quinto lugar, que Josafá colocou em ordem, ele levou todo o povo. Aliás, ele separou uma turma especial, os levitas, um grande coral, para colocar-se na frente do exército. Ele não colocou os homens armados, aqueles mais poderosos, os homens com 2 metros e alguma coisa, com lanças e flechas nas mãos. Josafá usou uma arma secreta, uma arma que o diabo tem pavor, o louvor, a adoração. Essa é uma arma infalível, é uma arma de guerra que destrói situações, que demole exércitos inteiros. Quando você adora, quando você louva, quando você se apresenta diante do Senhor com louvor e adoração, as coisas vão acontecer. Eu não sei o que está acontecendo com você. É possível que você tenha tido alguma dificuldade, alguns problemas,
se é no casamento, se é uma questão de finanças, antes de você lutar, antes de você guerrear, adore, louve. Muitos fazem isso depois da adoração, aliás, depois do louvor, depois que conseguem a vitória, depois que estão bem, depois como uma maneira de glorificar o nome do Senhor, como uma gratificação. Mas faça o contrário, adore antes, louve antes, coloque-se na frente, antecipe diante do Senhor aquilo que você vai oferecer para Ele. Louve, adore, antes da batalha começar, e você vai ver o resultado. E o resultado a gente vê em sexto lugar, que foi uma avalanche que Deus criou. Deus colocou emboscadas, e todo aquele povo, os amonitas, com os moabitas, eles guerrearam entre eles, entre si, não sabiam mais o que estavam fazendo, e todos morreram. O exército do Senhor olhou de cima, lá no vale, lá embaixo, às margens, do Mar Morto, uma multidão de cadáveres. E eles puderam recuperar, pegar todos aqueles despojos. Levaram 3 dias pegando utensílios, roupas, joias preciosas, tudo aquilo que aqueles guerreiros que foram vencidos pelo exército de um Deus, Deus mesmo guerreou contra eles, porque Deus diz que a guerra é minha, a minha guerra é minha, eu sou o Deus das guerras, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Foi o que Deus fez. E eles puderam depois, e é interessante que aquilo que era deserto, aquilo que era um vale de peleja, vale de guerra, passou a ser um oásis, um vale de bênção, vale manancial. Aliás, o nome já diz, Beraca. Beraca significa vale da bênção. E é sobre isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que você divulgasse essa palavra, que você compartilhasse o poder que tem você se colocar diante do Senhor, de você orar a Ele, de você entender que é dele que vem a salvação. Olhe para Ele, não olhe para o lado, foque nele, louve, adore, e você vai ter um benefício maravilhoso. Aquilo que agora é deserto para você, acredite que amanhã você vai usufruir de todas as bênçãos que essa batalha vencida pelo Senhor vai te proporcionar. Eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.